e que é importante a gente saber que nível que você está. E você trazendo essa necessidade que você tem de que não consegue conquistar e fidelizar clientes, quer dizer que você está em um nível de já ter clientes, né? Ou melhor, um nível de não conseguir conquistar clientes, está dependendo talvez de terceiros, OTAs, enfim, não ter uma estratégia talvez de marketing muito bem estruturada. E aí esse nível é um nível que pode funcionar tanto para quem já investe como para quem não investe. Para quem investe não está vendo resultado, que era um outro ponto que a gente tinha da dinâmica. Para quem investe já, mas depende muito de OTA. Então, tudo isso está relacionado. Por que está relacionado? Porque a gente sempre fala, né? A gente sempre defende que o marketing ele é uma estratégia que ela é integrada com todos os caminhos, né? Então a gente não pode pensar somente em todas as formas, né, da venda e da existência do meio da hospedagem. Então a gente não pode falar somente que o marketing é importante, que somente vendas é importante, e a gente não pensar na experiência do cliente. Então por isso que a gente trabalha muito essa tríade que a gente chama, né, que é marketing, vendas e experiência. Então, se você está aqui por esse motivo, né, chegou a hora então de você focar na experiência dos seus clientes e conquistar e fidelizar esses clientes. Eu queria trazer um ponto, já para começar, muito importante disso, né? De todo esse processo. A gente também entende aqui na Tribuzana, e a gente defende isso muito nos nossos clientes, que a jornada de compra, né? O que é a jornada de compra? É quando o hóspede pensa já em viajar e quando ele chega em casa. Então, tem uma linha gigantesca, né? Um espaço enorme, que ele pode ser enorme em termos de dias, ou ele pode ser enorme em termos de decisão, que é o tempo entre ele pensar em viajar, ele ter um interesse em viajar, escolher um destino, desse destino escolher onde ele vai ficar hospedado, escolher qual hospedagem que ele vai ficar, dessa hospedagem ele se hospedar, né? Que tem a época da compra, tem a época da hospedagem, a estadia e o ir embora, e eu voltar para casa. Tudo isso faz parte da fidelização desse cliente. A jornada não começa no check-in e termina no check-out. Não, ela começa muito antes. Então, a fidelização do seu cliente, a conquista desse cliente, ela não termina na compra, ela não termina no check-out, ela é um processo muito maior do que muita gente pensa, imagina ou trabalha, né? Então, assim, vamos pensar então nesse formato, tá? Isso eu quero fazer um combinado já com vocês agora desde o começo. Quando a gente fala de jornada, a gente não fala da hospedagem, a gente fala do todo, tá? Então, que é importante isso? Por que é importante ter essa visão, né? Porque a experiência do hóspede ele vai começar lá atrás, lá na escolha. Então, quando o hóspede pensar, vamos pensar num destino qualquer, tá? Pensa aqui na cidade onde a gente tá situado, a gente está em Bombinhas, em Santa Catarina. Então, uma pessoa vai tirar férias ou tem um final de semana disponível, quer fazer uma viagem. Ele vai procurar o quê? Aonde eu vou? Né? E agora com a questão da pandemia, muita gente está viajando próximo, né? Então, eu vou num lugar, que se é um final de semana, ou não, eu vou tirar uma semana de férias, eu consigo tirar uma semana, eu quero ir para um lugar que pode ser um pouco mais distante. Então, esse hóspede está em São Paulo, vamos pensar assim, tá? Ele quer vir para cá, para Bombinhas, tá? Ele vai na internet, onde é que a gente procura na internet? É no Facebook, é no Instagram? Não, a gente procura onde? No Google, né? Então, hospedagem em Santa Catarina, vamos pensar assim. Se o destino Bombinhas, se o destino, seja lá qual for, não aparecer para ele ou não estiver na memória dele por algum motivo, seja por indicação ou algo nesse sentido, talvez ele não cote, ele não pense, ele não é, pense a sua viagem com esse destino. Então, a primeira coisa que o hóspede sempre começa a jornada dele é com o destino, né? Ok, escolheu o destino, agora ele vai escolher onde ele vai se hospedar. Escolheu a hospedagem, onde ele vai, o que ele tem para fazer, quais são os atrativos. E aí, às vezes, dependendo do destino, os dois se confundem na segunda posição, tanto os atrativos quanto o meio da hospedagem. Então, vejam que a experiência do hóspede, ela começa diferente do que muitas vezes a gente pensa. E aí a pergunta é, como é que está a posição do seu site? Como é que está a posição do seu meio de hospedagem nesse mecanismo de busca
chamado Google, que é responsável hoje por mais de 90% das pesquisas na internet. Ele está bem posicionado? Você traz conteúdos para esse hóspede, para esse visitante, né? Esse viajante, que fazem sentido para a viagem dele? Você foca num único tipo de cliente, você tem múltiplas pessoas, e o que é ok, não tem problema nenhum, você pode ter mais de uma. Você pode ter, por exemplo, um público casal, um público família, um público amigos, um público eventos. Você pode ter um público que gosta de pet, que tem pet, que viaja. Você pode, enfim, casais no final de semana, família durante a semana. Você pode ter vários tipos, mas você precisa sempre ter o quê? Qual é o público que eu vou atingir e o principal deles, o que me traz mais retorno. Então, em cima disso aí, você vai começar a trabalhar com o quê? Com conteúdos relacionados com esse hóspede. Então, a experiência dele já começa aí. Poxa, eu estou lendo conteúdo aqui, legal. Então, eu vou para Bombinhas, eu coloquei ali como o mês de hospedagem, onde ficar, e apareceu ali várias dicas, várias soluções para esse público, para o meu interesse, né? Para o interesse do hóspede. Então ele vai se relacionar com você, já começar por aí o relacionamento. Então ele vai começar a entender isso diferente. Ah, Alex, o meu site é um site um pouco mais antigo, eu não tenho conteúdo, não tenho blog, estou atrasado. Sim, você está um dia atrasado. Se você demorar para amanhã, você vai estar um dia mais um dia. Você vai estar 2 dias, você vai estar 3, 5, um mês, um ano, 2 anos e você fica para trás. Então, ter um relacionamento, ele começa com essas pequenas coisas. A gente sempre fala e defende aqui dentro da Tribuzana, junto aos nossos clientes e junto ao mercado, que o marketing, principalmente o marketing hoteleiro, ele não é feito de uma única e uma extraordinária solução mirabolante. Não, ele é feito de pequenas ações que elas têm continuidade e elas têm toda a fluidez para que cada passo desse converta numa venda e num cliente satisfeito. Então, não se trata também, né? Um outro ponto que a gente gostaria de falar é que não se trata apenas de oferecer um bom serviço. O hóspede tem que encontrar esse serviço que você oferece, né? Não adianta ter por exemplo, um spa e no seu site não falar nada sobre spa. Não adianta você ter uma piscina aquecida e no site diz que você tem piscina. Nas redes sociais você só diz que tem piscina, mas não diz que ela é aquecida. Talvez uma pessoa pesquise, o seu público precise dessa piscina aquecida. Ou então não, o seu público não quer piscina aquecida e você tem. E você tem um custo que não faz sentido e a experiência do hóspede que não queria pode ser diferente, vai ser diferente, né? Mas também não pode ser chegar lá no seu meio de hospedagem, ver que tem uma piscina aquecida e você surpreender ele. Mas assim, por que ter e não divulgar? Às vezes a gente, né, tem essa percepção em alguns locais, né? Um outro ponto que a gente gosta muito de destacar também é que para você trazer experiência, você tem que viver essa experiência. E eu acho que esse é um dos principais pontos para a gente trazer aqui, que é a importância de se colocar no lugar do hóspede. É de experimentar como alguém de fora. Como é que um hóspede se sentiria no seu hotel? Aí é uma visão não do dono do hotel, do dono da pousada, do resort. É uma visão dos gestores, enfim. É uma visão de hóspede. Aí eu não consigo separar uma coisa da outra, Alex. Não tem problema. Chama um amigo, contrata uma empresa, contrata alguém que vai se hospedar no seu, né, no seu meio de hospedagem, fazendo todo o processo para que você comece a entender em qual etapa que pode estar o erro. Qual etapa que está falhando? Etapa de serviço, etapa de oferta, etapa de avaliações, né, que é um outro ponto que eu já vou falar já. Então, acesse o site, entenda como é que funciona o processo de compra. Tá fácil, é só clicar em 2, 3 botões e você consegue comprar. Não é fácil, isso já é experiência. Ele vai para um outro que compre. Ele vai para um OTA que é muito rápido de comprar e é muito intuitivo. Então, invista nisso. Isso faz parte da experiência, isso faz parte do processo de compra do seu cliente. Então, assim, o processo de fidelização, ele vai muito além de ter uma experiência boa. Não é somente a hospedagem. A hospedagem é um dos principais elementos, sim. Você tem que ter um quarto bom, você tem que ter uma cama boa, chuveiro bom, uma internet boa, um atendimento espetacular, um café da manhã maravilhoso.
tudo isso você tem que ter. Mas a experiência do seu hóspede, ela começa lá atrás. Então, destaque-se, diferencie-se em todos esses pontos. Tá? Então, a avaliação, que é o ponto que eu quero chegar também, ela é importantíssima. Então, quantas avaliações você tem no seu site? Melhor, do seu meio de hospedagem na internet? Quantas avaliações você tem? Essas avaliações, tanto positivas quanto negativas, que ninguém está livre de ter uma avaliação negativa, elas têm resposta? Você se relaciona com essas pessoas? Você comenta positivo ou negativo? Quando você vai viajar para algum lugar, o que que você faz, né? Agora você vai viajar para um outro destino qualquer. O que que você vai? Você vai no Google, você vai no Booking, você vai no Trip, você vai nas OTAs de uma forma geral, mas principalmente Trip e Google. Analisa as avaliações, elas são boas? Se elas não são boas, o que você faz? Você diz, não, não são boas, ou ninguém responde, ou ninguém avalia, eu não estou preocupado com isso, eu vou de qualquer jeito. Não, hoje em dia a gente tem essa ferramenta que é maravilhosa, e você precisa incentivar os hóspedes que tiveram uma boa experiência com você a responder pesquisa, a responder as avaliações, a trazer depoimentos, buscar depoimentos, colocar isso nas suas redes sociais, nos seus meios de comunicação. Para quê? Porque isso vai fazer com que a experiência do novo cliente e desse cliente também se fortaleça. Então, para você ter venda recorrente, você tem que pensar novamente, né? Estou repetindo, parece, pô, que chato, está repetindo sempre a mesma coisa. Não é repetindo sempre a mesma coisa, é que isso fique gravado de forma concreta na sua memória. A compra, a jornada, ela se dá em várias etapas durante a compra. Durante a estadia, durante o check-out, pós-check-out. Envie avaliação para o seu hóspede. Envie para ele um e-mail agradecendo que ele se hospedou com você. Envie um e-mail antes dele entrar, dizendo, olha, está aqui algumas dicas para você como chegar aqui. Então, tudo isso faz parte do relacionamento. Tudo faz parte disso, de uma experiência diferente que ele vai ter. Então, tudo isso vai fazer o quê? Que esse hóspede recorrente, que esse hóspede que vai ter uma boa experiência, ele vai indicar, ele vai comentar, ele vai avaliar, ele vai voltar. E quando ele volta, o custo dele para você adquirir é muito menor. Então, venda recorrente, sim, ela traz muito mais eficiência para o seu negócio, ela traz muito mais resultado financeiro para o seu negócio do que você ter sempre que está correndo atrás de novos hóspedes. Então, o relacionamento, a experiência que ele vai ter no seu meio de hospedagem faz parte dessa tríade que a gente sempre trabalha, que é o marketing, vendas e experiência.